bem baixa. A frequência, né, que eu vou no cinema bem baixa. Ultimamente, depois da pandemia, é mais baixa ainda. Ai, minha filha, eu fui no cinema tem anos. Fui várias vezes assistir Ghost, do outro lado da vida, e nunca mais fui. Voy mucho al cine, sí. 2 veces al mes. Antes, cuando era más joven, iba para hacer el amor en el cine, que me daba mucho morbo. Eu vou muito, eu ia muito com os meus filhos, principalmente com meu marido. Veio aquela coisa de pandemia, você deu aquele medinho, né? Hoje eu tô indo muito pouco, mas eu sou uma apaixonada por cinema. Ultimamente está sendo 1 ou 2 vezes por ano, do máximo. Acho que uma vez a cada uns 2 meses. Já fui bem mais, hoje em dia um pouco menos. Toda semana. Algumas pessoas se afastaram do cinema, preferiam assistir os filmes em casa por causa dos streamings, né? Netflix, entre outros. Eu acho que está voltando. Eu percebo que cada vez tem mais pessoas. A gente geralmente não vai ao cinema sozinha. E o corre-corre do dia a dia, a luta, aí final de semana, cuida de casa, cuida de marido, cuida de tudo, aí o tempo passa e a gente acaba não indo. Porque tengo en casa todas las facilidades y un enamorado que no necesito convertirme en una vagabunda en el cine. Bom, eu sou do interior, a minha cidade, a gente costuma ir sim. Não tem tantos eventos, não tem tantos teatros como São Paulo. Então a gente costuma ir ao cinema. Por causa, hoje em dia, está tendo muita TV por assinatura, Netflix para mim vídeo, facilitou muito, sabe? Pagando pouco, com bastante diversidade. Mais por parte de serviço, assim, dessa correria, né, com a família e tal. E o preço também, né, aumentou bastante, assim, meu. Eu acho que internet, né, streaming, embora a gente goste bastante. E eu acho que também a pandemia ajudou a afastar um pouquinho, né? Olha, eu acho que hoje o cinema ficou um pouco distante, né, de uma certa parte da população. Mas muitos ainda se interessam, né, cultura e um meio de diversão também, né, um lazer. Eu vou muito no Petro e no Itaú, lá da Augusta, e no Cinema Kids. Frequente o cinema de rua porque geralmente nos cinemas de rua, né, você encontra um outro circuito que não só esses filmes são grandes lançamentos, né, esses filmes que são mais para shopping e tal. E querendo ou não, as amostras que a gente tem aqui em São Paulo, né, elas rolam muito mais em cinema de rua, né? Então, por exemplo, recentemente tá rolando uma amostra em que tá passando todos os filmes que já ganharam Cannes, entendeu? Esse tipo de coisa eu não consigo ver em shopping. Fora que o ambiente do cinema de rua é diferente também, né? Uma galera que tá lá mais pra ver cinema e tal, uma galera que dificilmente vai causar tanto igual causam, assim, em shopping. Ver filme de terror em shopping geralmente é um inferno, sabe? E por toda a história mesmo, sabe? Tipo, ter a experiência de você estar frequentando o cinema de verdade, sabe? Não ficar tão preso à convenção, assim, do que é mais comercial, é bem legal. Denominados de rua, né, ou aqueles mais independentes, que você consegue acessar uma programação mais diversificada, eles são importantes para isso, né, porque ali você consegue acessar um filme diferente, né? Eles têm por objetivo fazer um encontro bem mais cultural, né, porque ali você vai ter a possibilidade de entrar numa sessão e ter uma sessão com alguma palestra, com um diretor daquele filme, ou com uma pessoa que é entendida daquele tipo de cinema e que vai ali destrinchar aquele filme, explicar o filme, ou então abrir para um debate mais amplo do público que está ali dentro. Você também tem a oportunidade de acessar essas salas por um preço, às vezes, muito mais acessíveis, porque você tem a possibilidade de ir
acompanhar mostras cinematográficas, né? Então você tem toda uma programação voltada para servir a sociedade de modo mais cultural. Então você deixa de consumir o cinema por puro entretenimento, não que isso seja errado, porque às vezes a gente não quer, né? A gente quer ir para se divertir, não pensar em nada, mas você aproxima a população de outras maneiras de enxergar o cinema. Mas a gente está com muita esperança de que hoje não seja o último dia do Belas Artes. Esse cinema que trabalhou na formação de tantas gerações da área da cultura, da cidade, de todos os cidadãos dessa cidade. Isso tem muito a ver com a destruição da Embrafilme, né? Porque a Embrafilme, ela tinha conseguido conquistar uma presença de público brasileiro aos filmes nacionais muito grande. Então, quando você tem a destruição da Embrafilme na década de 90, esses filmes somem das salas de cinema. O telespectador, né, esse espectador de cinema, ele vai atrás do que está disponível para ele. E nesse momento de destruição da Embrafilme, quem entra são os filmes de massa hollywoodianos novamente. O que a gente vê hoje, a gente já viu lá atrás, né? Há 40 anos, 30 e poucos anos atrás, a gente viu isso acontecer. Então, até você ter essa recuperação que choca com a inauguração da Ancine, você tem anos ali sem o cinema nacional na tela do cinema. Você tem anos em que o cinema nacional teve um filme lançado, teve 2 filmes lançados contra, sei lá, 200 filmes norte-americanos que chegaram aqui no Brasil. Então, você condiciona toda uma geração a um novo tipo de cinema que não é mais o brasileiro. E a partir do momento que você condiciona essa geração, essas pessoas vão ensinar os filhos também aquele tipo de cinema. Então, você tem uma geração de crianças da década de 90 que cresceram em cima da influência hollywoodiana da coisa. Também tem um segundo problema, que é financeiro, né? O financiamento dessas salas, ele é muito precário, ele tem sido muito precário nos últimos anos, porque a gente teve aí 2 governos muito ruins, né? O Temer e depois o Bolsonaro, que fez uma asfixia cultural muito grande. E, além disso, a gente teve a pandemia, que também afetou demais essas salas mais descentralizadas, porque nós tivemos aí quase um ano dos cinemas fechados, sem poder funcionar. E aí você não tinha verbas públicas para acessar, para você poder ter aquela manutenção preservada. Então, muitas salas se perderam por conta disso. A Ancine, que deveria cumprir esse papel de dar esse investimento aos pequenos exibidores, não fez isso, né? Diversas notícias aí a gente teve depois, que muito das verbas foi concentrada em uma só pessoa, que era muito mais pró-governo do que outra coisa, do que realmente ter a necessidade de acessar aquelas verbas. E o que ficou para o pequeno exibidor não foi o suficiente para conseguir salvar essas salas. Você tem um governo que ele foi muito mais entreguista nessa questão cultural e deu muito mais dinheiro para essas grandes salas de shopping
que não é que não precisavam ter, mas não precisavam monopolizar as verbas. E aí você tem um completo descaso dessas outras salas menores. Então, quando você tira essa possibilidade do financiamento do Brasil, do governo, em dar atenção para esse audiovisual, quem ganha são as salas que começam a ser construídas em shopping, com redes que são muito mais internacionais do que nacionais, né? Cinemark, USPI e algumas outras aí que a gente tem em grande quantidade no Brasil e que são internacionais. Então, essas empresas vão dar preferência a um outro tipo de cinema. Então, você tem essa ruptura aí de público e de espaço, porque os espaços ficam muito inferiorizados. Então, eles não são mais atrativos para as pessoas, né? O shopping center ele passa a ser atrativo por todas as coisas que eu já falei, né? Que você vai ao shopping para você comprar alguma coisa. Então, você já vai na intenção de fazer um passeio, olhar vitrine de loja. E o cinema de rua não tem isso, é o cinema de rua. Então, as pessoas vão para ver cinema ali dentro. Não tem uma outra atividade, salvo aqueles que têm uma livraria. Antigamente tinha locadora. Shopping center não, você tem diversas coisas. Você pode comer, você compra, você vai olhar vitrine, você espera uma pessoa no shopping. Então, é um outro tipo de lazer, né? Então, são essas duas coisas que acabaram esvaziando essas salas mais centralizadas. O Brasil não dá valor à cultura! Os cinemas de rua, eles tinham o intuito de ser mais próximos da população. E agora que a gente tem um fechamento dessas salas, a gente também tem um acesso muito dificultado às salas de shopping, porque não é todo mundo que mora em bairros que têm grandes shoppings. Então, você precisa colocar aí, além do ingresso, o valor da passagem que você vai gastar até chegar naquele shopping. Então, os cinemas descentralizados, eles precisam voltar a existir mais próximo das pessoas, que é o que a SP Cine tentou fazer por um tempo com as salas que são descentralizadas. Muitas pessoas que foram aos cinemas da SP Cine já relataram que foi a primeira vez que foram a um cinema, porque o cinema é longe, porque gasta muito dinheiro para ir ao cinema, e a sala da SP Cine traz de volta para aquela comunidade, para aquele entorno, essa possibilidade de lazer. Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade que é muito infantilizada e que tem preguiça de pensar. Você traz para essa população um tipo de cinema que ele é muito fácil de resolver. Então, é aquele tipo de cinema que a gente geralmente fala assim, eu hoje não estou afim de pensar em nada, vou botar esse filme aqui porque ele é fácil de entender. Eu posso ver esse filme ao mesmo tempo que eu faço comida ou vou pintar a unha. Assim, coisas banais dentro de casa. E aí você começa a gerar toda uma sociedade que quer consumir uma coisa fácil, no sentido narrativo, que você consegue entender logo no início o propósito daquele filme. E você torna fazer o cinema como algo banal para qualquer pessoa. Então aí você tem um grupo de pessoas que vai falar mal de crítico na internet, vai dizer que crítica de cinema não é emprego, que crítico não é profissão, que você acha que aquilo ali não precisa estar ali, não precisa existir. A Argentina tem um programa de acesso a cinemas públicos
que você gasta ali R$1, R$2 na cotação do peso argentino hoje, e você assiste filmes que não são blockbuster, nem do país e nem internacionalmente. Você vai assistir outros títulos. Ao longo do tempo, essas salas públicas formaram uma fidelização da população, ao passo de você ter filas para entrar, ingressos esgotados muito rápidos, primeiramente porque é muito barato, né? Então, se você está numa situação econômica que você não pode gastar R$40 no ingresso de cinema, que é a realidade de muitas pessoas no Brasil hoje, e você tem a oportunidade de gastar R$2, então isso já fica mais palatável, mais acessível para você pensar, eu vou nesse cinema, porque aí eu vejo um filme e gasto R$2. Lógico que isso não é uma construção imediata, mas você tem a continuidade desse estímulo, desse tipo de política de cinemas mais acessíveis para a população, em que você consegue fidelizar um público aos poucos. Então, daqui a 10 anos, por exemplo, se você começasse a fazer essas salas hoje, abrisse a primeira hoje, daqui a 10 anos você já teria um público com um olhar diferenciado, em que ele poderia continuar curtindo normalmente o blockbuster hollywoodiano dele, que todo mundo vê, isso é normal, mas não seria a prioridade dele durante um mês de assistir cinema. Ele vai querer ver o que tem naquele outro cinema que abriu mais próximo a ele. Vamos